Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Fabiana, professora de Biologia do 2º ano do ArtSeg. Hoje as nossas aulas serão sobre fungos, tá? É a aula 7 e 8 do caderno de Biologia B. Então, fungos, as suas características, ok? Então, quais são as principais características ou as características gerais do grupo dos fungos? Então, aqui, ó, eu coloquei o exemplo do champignon, né? Que é um fungo bastante conhecido por nós, tá? Então, a primeira característica é que esses fungos, eles são organismos, seres eucariontes. Além disso, eles realizam o processo de absorção, tá? Então, são heterótrofos por absorção. É uma segunda característica bem peculiar ou geral desse grupo, tá? Podem ser uni ou multicelulares, não possuem tecidos verdadeiros, tá? Nós vamos já entender o porquê. Possuem uma parede celular quitinosa, né? De quitina, que é um polissacarídeo, tá? Vocês já ouviram falar nessa quitina outra vez, em um outro grupo, tá? Mas vou já explicar para vocês por que essa quitina aparece aqui. Então, o polissacarídeo de reserva desses fungos é o glicogênio e eles se reproduzem por meio de esporos e vivem em ambientes úmidos, tá? Então, são as características gerais do grupo dos fungos, certo? Esses fungos, eles possuem uma estrutura típica, tá? Que é formado inicialmente por uma hifa. E essa hifa, ela existe de dois tipos, que nós chamamos de hifa cenocítica, tá? Então, essa hifa cenocítica é como se ela fosse inteira, completa. E nós temos as hifas septadas, tá? Essas hifas septadas, elas formam uma espécie de septo entre uma hifa e outra, tá? Então, ó, nós temos que essas hifas, quando elas se unem, quando elas formam um conjunto, aí elas formam um micélio. E esse micélio, né, ele vai dar origem ao corpo dos fungos. E nós temos aqui, ó, micélios que se organizam para formar o micélio aéreo ou reprodutivo, tá? Então, essa parte visível do fungo. E nós temos um segundo tipo de micélio, que é o micélio vegetativo, tá? Que fica mais fixo, serve para fixar, também é responsável pela reprodução sexuada também, né? Desses fungos, tá? Então, são dois tipos de micélios. E micélio é o conjunto de hifas, tá? Então, nós podemos ter exemplos de reprodução aqui, ó, assexuada e um exemplo da digestão. Então, nós temos que essa reprodução assexuada, ela ocorre por meio de esporos, do lançamento de esporos no ambiente. Então, nós temos aqui, ó, o nosso fungo típico, né? Nós temos aqui o micélio aéreo e o micélio vegetativo. Esse micélio aéreo, ó, aqui, ó, bem nas pontinhas, ó, do micélio aéreo, tem uma região de formação de esporos. Esses esporos, eles são produzidos nessa região e lançados no solo. Quando eles caem no solo, eles germinam formando um novo fungo, certo? Então, é uma reprodução, um tipo de reprodução bem simples. Já no caso da digestão, ela é extracorpórea. Como assim, professora? Fora do corpo. Então, eu tenho os micélios aqui vegetativos. Esses micélios vegetativos, eles produzem enzimas digestivas, que têm a função de digerir, de quebrar as moléculas grandes, as macromoléculas, em moléculas menores, tá? Que são micromoléculas, né? Que são mais fáceis de serem absorvidas. E quando essas moléculas elas são quebradas, ficam em moléculas bem menores, o fungo, através das próprias hifas, eles conseguem absorver esses nutrientes. Por isso que os fungos são ótimos decompositores de matéria orgânica, e é assim que eles decompõem a matéria orgânica.
tá? Então, para que eles fazem isso? Para poder conseguir se alimentar, tá bom? Então, são duas das características importantes do grupo dos fungos, certo? Então, outras características são que a gente pode fazer uma comparação entre o grupo dos fungos, o reino fungi, com o reino animal e com o reino vegetal. Antigamente, antes de surgir o reino fungi, eles não sabiam, esse reino ficava flutuando entre os animais e entre as plantas, por causa das características, né, que eles partilhavam com esses dois grupos. E quais são essas características, tá? Então, nós temos aqui, ó, as plantas, os fungos, bem no meio, e os animais. Então, eles eram colocados ou comparados com os animais, né? Porque eles são heterótrofos, plantas são autótrofas, lembra? Então, por eles serem heterótrofos, eles tinham essa característica muito semelhante aos animais. Em contrapartida, eles se pareciam com as plantas porque possuíam uma parede celular. E isso é uma característica típica de plantas, né? Animal não possui parede celular, animal só possui membrana plasmática. Outra característica que os assemelhava aos animais é que eles possuíam glicogênio como polissacarídeo de reserva, tá? E isso é característica animal. Planta tem como polissacarídeo de reserva o amido, certo? E uma segunda característica que os colocava próximo às plantas é que eles se reproduzem por esporos, tá? Animal se reproduz através de gameta, certo? Então, tinha essa confusão, até que, e não possui clorofila também, é uma outra característica semelhante aos animais. Então, isso fazia com que os fungos eles ficassem sem uma classificação própria, até que características específicas, né, desses fungos que eu já citei anteriormente, né, serem pluricelulares, ter uma formação dessas hifas, formação de micélios, né? Então, ter todas essas características específicas do grupo, então houve a necessidade de dar origem a um reino só para eles, que é o reino fungi, que é o que nós vamos conhecer hoje, tá bom? Então, a reprodução, ela pode ser assexuada por esporos, né? Então, essa reprodução, ela pode ser por fragmentação, por brotamento ou por esporulação, dependendo do tipo do fungo que nós estamos tratando. Então, essa fragmentação, o micélio de um fungo multicelular, né? Ele vai se dividir em fragmentos e formar um novo fungo, tá? Então, é como se fosse um processo, inclusive, de regeneração, muito semelhante ao processo de regeneração. Se dividir esse fungo, cada parte do fungo vai dar origem a um novo indivíduo. Já o brotamento, eu tenho aqui o que acontece, por exemplo, com o grupo das leveduras. Eu tenho um fungo, esse fungo desenvolve um broto e esse broto vai dar origem a um novo indivíduo, tá? Que pode viver em colônia ou isoladamente, certo? E a esporulação é a formação dos esporos, é aquele exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, a formação dos esporos, esses esporos caem no solo e germinam, dando origem a um novo fungo, certo? Então, aqui nós temos os exemplos, as hifas e os esporângios, que são os locais onde esses esporos vão ser produzidos por meiose, né? Por processo de meiose, que vão cair no solo e germinar, dando origem a um novo funguinho, tá? Então, já a reprodução sexuada, olha, a gente, como toda reprodução sexuada, tem aqui no caso, tem o ciclo de reprodução, tá? Nesse nosso caso aqui, nós temos uma reprodução sexuada com alternância de gerações, porque eu tenho uma parte aqui dessa reprodução que é pela formação dos esporos e germinação, então a reprodução assexuada, e eu tenho aqui, formação de zigoto, fecundação, né? Que é
representa então a reprodução sexuada, certo? Então vamos lá observar as características desse processo, tá? Então eu tenho aqui, ó, hifas, que nós chamamos de hifas monocarióticas. Então eu tenho uma hifa monocariótica que se junta com outra hifa monocariótica, não é fecundação ainda, tá? Elas se juntam formando hifas dicarióticas, como se fosse uma célula diploide. Vamos fazer uma analogia assim, certo? Isso vai desenvolver, né? Então aqui, ó, o corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação vai ter hifas férteis. Essas hifas férteis, aí sim, elas sofrem processo de fecundação formando um zigoto 2N. Aqui é o processo de reprodução sexuada. Esse zigoto 2N, ele vai sofrer meiose lá nos esporângios, né? Vai formar esporos haploides. E esses esporos haploides caem no solo e germinam, formando novas hifas monocarióticas, certo? Então, é um processo de alternância de gerações, tá? Então, ocorre também nos fungos esse processo, tá? E aí nós temos a classificação dos fungos. Esses fungos, eles são classificados de acordo com as características e principalmente com as aquisições evolutivas desses grupos, tá? Então nós temos aqui 4 grupos, tá? Quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos, tá? Então aqui, ó, o primeiro grupo, que é o grupo mais simples, são os quitridiomicetos, tá? Esses quitridiomicetos, eles têm características de ter parede celular quitinosa, hifas, né, formando o conjunto de hifas, formando os micélios, e eles se dispersam por esporos. Nesse caso aqui, a reprodução deles, né, é feita através, a reprodução sexuada no caso, por zoósporos flagelados. Ou seja, esses fungos, eles são totalmente dependentes da água, porque esses zoósporos, eles precisam migrar nessa água para poder conseguir realizar o processo de reprodução, tá? O segundo grupo são os zigomicetos. Esses zigomicetos aqui, ó, tem as mesmas características de parede celular quitinosa, hifas e micélios e dispersão por esporos que os quitridiomicetos possuem. Só que nesse caso, nesse grupo aqui, ó, os zigomicetos, eles já perderam os flagelos desse zigósporo, tá? Então ele já tem uma certa independência da água. O terceiro e o quarto grupo, que são os ascomicetos e os basidiomicetos, eles já têm uma característica a mais, um upgrade, que é o quê? O corpo de frutificação, tá? Então, ó, a partir dos ascomicetos surgiu um corpo de frutificação. E aí também aqui, ó, característica dos ascomicetos, presença de ascósporos, e dos basidiomicetos, dos basidiósporos, certo? Que são estruturas reprodutivas. Mas as principais características do grupo mesmo é a presença do corpo de frutificação, certo? Então, vamos conhecer detalhadamente esses grupos, tá? Então, os quitridiomicetos são fungos com esporos flagelados, ou seja, os zoósporos, certo? Então, eles podem ser multi ou unicelulares, são de água doce ou marinhos, ó. Então aqui, ó, por causa desses esporos flagelados, eles são altamente dependentes da água, tá? São saprófagos ou parasitas de algas, protozoários e fungos, tá? Então, eles têm essa característica de serem altamente parasitas de outras espécies. E aqui nós temos os exemplos, né, desses zoósporos, ó. Eles têm essa região aqui, ó, forma como se fosse esse balãozinho, que é na realidade o esporângio, tá? O local onde ele vai produzir os esporos, né, flagelados, ok?
E aqui nós temos uma fotomicrografia, né, mostrando aqui as hifas e mostrando aqui o esporângio cheio de zoósporos no seu interior. O segundo filo são os zigomicetos. Eles possuem um esporângio onde vão formar esses esporos assexuados, mas esses esporos eles são aflagelados, tá? Eles já perderam esse flagelo. Aqui nós temos o exemplo do bolor de pão. Então, os zigomicetos, o principal exemplo é o bolor de pão. Então, ele tem essas hifas com a haste e os esporângios bem na extremidade, bem no ápice, tá? Então, ele produz esses esporos, né? E esses esporos, eles se multiplicam rapidamente, né? Então, aqui, ó, por isso que quando a gente coloca um pão, eu tenho aqui uma fatia de pão sem estar fungada, e poucos dias depois, obviamente com condições, né, de umidade, de temperatura, né, que favorecem o desenvolvimento, a multiplicação, a reprodução assexuada desse fungo, tá? Por isso que é tão rápido esse processo. Então aqui nós já temos um exemplo de um pão totalmente embolorado, totalmente mofado, certo? Então, são essas que a gente vê, na realidade, é essa porção aqui, ó, essa haste e os esporângios, tá? Então, ó, formam os zigósporos e aqui tem um exemplo da formação desses zigósporos, tá? Ó, nós temos uma fase de reprodução sexuada e nós temos uma fase de reprodução assexuada. Então, nessa fase de reprodução assexuada, esses esporângios sofrem meiose, vão formar esporos haploides que caem no solo e germinam, formando um novo fungo. Esses fungos, então vamos levar em consideração que esse funguinho aqui, ó, foi esse que acabou de germinar. Eles têm hifas, tá? E essas hifas aqui, ó, a hifa de um fungo se fusiona, né? Encontra com a hifa de outro fungo e começa um processo de reprodução sexuada. Como que é esse processo de reprodução sexuada? A fusão de hifas e nesse local de fusão de hifas, a proliferação, a multiplicação celular formando um zigósporo. E esse zigósporo, ele acaba germinando também, dando origem a um novo fungo, certo? Esses ascomicetos representam o filo mais numeroso, né, mais abundante de todos os grupos, dos 4 filos, né, dentro do reino Fungi, certo? Então, são representados pelas leveduras, né, pelos exemplos do gênero Morchella e do gênero Penicillium, né? Então, aqui nós temos 3 representantes muito importantes desse grupo, inclusive, né, tanto em relação à saúde quanto econômica. Aqui, ó, em relação à saúde, o penicillium, né, a penicilina, o primeiro antibiótico desenvolvido, né, é a base de um fungo, né, do fungo penicillium, tá? Então, tem essas importâncias. Então, os fungos, eles têm várias importâncias e nós vamos ver já já, tá? Então, uma terceira importância dos fungos é que eles são, ó, organismos fermentadores. Além de decompositores, eles são organismos fermentadores. Então, aqui tem um exemplo da glicose, C6H12O6, né? Fórmula química simples da glicose. Na presença de gás oxigênio, esse fungo, ele vai realizar respiração aeróbica, tá? Na ausência de oxigênio, vai acontecer a fermentação alcoólica. Então, tem 2 vias de formação, né? 2 vias, 2 processos bioquímicos. Então, na ausência de oxigênio e na presença de oxigênio, certo? Além disso,
esse fungo também tem a função, né, biológica, ecológica, de decompositor, né, que eu já expliquei para vocês, certo? Então, quando a gente fala especificamente de reprodução de ascomicetos, nós temos que denominar ou dar nome a esses esporos, que são chamados de conídeos ou conidiósporos, tá? Então, nós temos aqui o exemplo, ó, do fungo, e bem nas pontinhas desse fungo, né, da estrutura mesmo desse fungo, tem os conidiósporos, certo? Então, na reprodução sexuada, há o corpo de frutificação, tá? Então, os ascomicetos foram os primeiros a possuir filos de fungos a possuir esse corpo de frutificação, nesse caso chamado de ascocarpo, e o ascocarpo produz os ascósporos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um fungo típico de ascomiceto, eu tenho o ascocarpo, e esse ascocarpo, ele produz aqui, ó, os ascósporos que realizam o processo de reprodução sexuada desse fungo, tá? O quarto filo é o filo dos basidiomicetos. É o filo mais conhecido de todos os filos do reino fungi, né? Porque tem como representante os cogumelos, né? E os fungos orelha de pau, que são esses aqui, ó. Recebe essa denominação comum, né? Esse nome comum, porque ele fica preso nos troncos, nos caules das árvores, formando uma espécie mesmo de orelha, né? Muito semelhante a uma orelha, tá? Os basidiomicetos também possuem corpo de frutificação, né? Como os ascomicetos. Se reproduzem sexuadamente, sendo que o corpo de frutificação, nesse caso, é chamado de basidiocarpo, e os esporos de basidiósporos, certo? Então, aqui tem o ciclo de reprodução desse basidiomiceto. O basidiocarpo, né, que é esse corpo de frutificação, vai bem aqui, bem na base dele, produzir, né, os basidiósporos, os esporos, e esses basidiósporos, então aqui, ó, assexuadamente, né, os basidiósporos aqui vão se reproduzir, unir as hifas mononucleadas, né, ou monocarióticas, né, para poder formar um novo corpo de frutificação, um novo fungo na realidade, tá? Um novo basidiomiceto, ou um cogumelozinho, ok? E tem uma classificação que são os deuteromicetos, que são conhecidos como fungos imperfeitos. Há poucas informações sobre os deuteromicetos, né? Por exemplo, o ciclo sexuado ele é ausente ou desconhecido. Aí, mais uma vez, o representante aqui, ó, a Cândida albicans é um exemplo de um deuteromiceto, tá? E qual é a importância desses fungos? Os fungos, como eu falei, eles têm importâncias variadas, né? Seja importância alimentícia, né? Como por exemplo a produção de pães e bebidas alcoólicas. Então nós temos aqui, ó, formação de pão, de vinho, de cerveja, pelo processo e pela capacidade de fermentação que esses fungos possuem, tá? Então, da fermentação alcoólica. Na alimentação humana, né, além desses já citados, os próprios cogumelos, né, que são utilizados como base de alimentação, os queijos variados, né, que também sofrem um processo de fermentação fúngica e dão aqueles aspectos, os cheiros, os odores, né, e os gostos característicos dos queijos fungados, tá? Produção de antibióticos, que é no caso a penicilina, né, o penicílio. Então aqui nós temos o exemplo do experimento inicial feito com o penicílio. Eu tenho uma placa de Petri, eu tenho aqui, ó, essa bolinha branquinha é o fungo, e aqui eu tenho um esfregaço de uma bactéria, que é um Staphylococcus. Aí o que a gente observa? Né, que nessa região onde há
deposição, onde o fungo está depositado, né, a bactéria ela não se desenvolve. Por que ela não se desenvolve? Porque esse fungo ele tem a capacidade de ultrapassar, de romper as barreiras, né, no caso a parede celular e a membrana plasmática, e destruir o material genético dessas bactérias, impedindo com que elas consigam se reproduzir. Então eles matam a bactéria. E essa descoberta foi muito importante para a medicina e para a saúde pública mundial, certo? Então aqui tem o exemplo dos poliplocoágios, né, que produzem as ciclosporinas, né, que também tem uma função tóxica, né, então tem essa função tóxica, especificamente esse fungo. Prejuízos econômicos e à saúde, né? Então essas importâncias não são só benéficas, também tem umas importâncias que são de prejuízo, né? Por exemplo, alguns fungos eles atacam, né, a agricultura, né, culturas. Aqui tem o exemplo do milho totalmente fungado, né? Outras culturas de vegetais, né? Então também tem essa relação. E aqui tem o exemplo do Aspergillus flavus. O Aspergillus flavus ele produz uma toxina que chama aflatoxina, tá? Que acomete esses vegetais e degrada, né? Impede o desenvolvimento dos grãos principalmente. Outro prejuízo à saúde são as doenças causadas pelos fungos, que são as micoses. Então aqui nós temos vários exemplos de micoses, né? Micose na língua, micose nos dedos, nos pés, né? Então tem vários tipos de micoses de pele, né? Associadas a esses fungos. E também a plantas. Aqui eu tenho uma folha, né, de uma planta totalmente acometida, atacada pela ação fúngica, certo? Outra importância são seres decompositores da natureza. Então aqui nós temos o exemplo de um fungo-orelha de pau, né? Ele se fixa nessa região para poder decompor a matéria orgânica, e também eles são capazes de se associar a outros seres vivos através de associações mutualísticas, né? Por exemplo, os líquens, as micorrizas, as bacteriorrizas, né? Então aqui nós temos exemplos, né, de líquens aqui, algas associadas a fungos, e também das micorrizas aqui, fungos associados a raízes de plantas, ou bacteriorrizas também é um exemplo, né? Quando a gente estiver falando de bactérias, mas também tem a mesma função. Mas nessa função aqui dos fungos, eles têm a vantagem, essa associação traz a vantagem de melhorar a absorção de nutrientes e a fertilidade do solo, certo? Então, espero que gere dúvidas. Então coloquei aqui o pontinho de interrogação bem feliz para que vocês façam as atividades, que vocês tenham dúvidas, para que a gente consiga retirar nas lives, tá bom? Beijo, até a próxima aula.